Olá a todos, eu sou Silvia, sou professora de História aqui da Nova e hoje nós vamos falar sobre as minhas apostas para a prova de História da PM São Paulo. E se você vem estudando aqui com a Nova para a prova da PM de São Paulo, você já viu esta cara e este abacaxi algumas vezes, não é mesmo? Então, as minhas apostas, confia. Título enorme, Minhas Apostas para a Prova de História, concurso da PM de São Paulo, que vai acontecer agora em 2019. Soldado PM de segunda classe, a prova do segundo semestre. Já fiz muita prova da VUNESP. Vamos lá, eu sempre falo isso. A sua banca é a banca VUNESP. Eu gosto da banca VUNESP, mais adiante eu falo por quê. Nessa prova você vai ter 60 questões de múltipla escolha, divididas em língua portuguesa, 20 questões. Matemática, 15. No primeiro semestre eram 14, então aumentou uma de matemática, fique esperto. Conhecimentos gerais, que é onde entra História e Geografia, 15 questões. Semestre passado eram 14. Noções básicas de informática, 5, que antes eram 6. E noções de administração pública, agora 5, antes eram 6 também. Então aumentou um pouquinho mais aí conhecimentos gerais, hein? Então já fica ligado. Banca VUNESP. Sempre falo isso, eu elogio essa banca porque eu gosto da forma como a VUNESP faz as provas de história. Eu acho que a banca VUNESP, ela mobiliza adequadamente o conteúdo que ela tem com a escolaridade que ela está pedindo. E nos últimos anos, a banca VUNESP para a prova de PM tem dado uma sofisticada, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o que essa banca quer de você? Conhecimentos básicos da história geral e do Brasil contemporâneo. Então, não vai cair Brasil colônia, tá? E mesma coisa, história geral a partir da Primeira Guerra Mundial. Interpretação de fontes históricas, ou seja, músicas, jornais, citações acadêmicas, fotografias. Eu gosto muito disso, esse é um dos pontos que me faz elogiar essa banca, porque não é só texto, data. Tem uma imagem, tem um cartaz, tem um trecho de uma música, que a VUNESP quer que você interprete a partir dos seus conhecimentos históricos. Então, eu acho isso muito bacana dentro do ensino de história. Eu gosto bastante porque ela mobiliza essas fontes, não é algo muito decoreba. Ao mesmo tempo, ela quer conhecimento dos processos históricos de determinado período, ou seja, quais foram os agentes históricos, os conflitos desse período e qual é o espírito do tempo. Toda vez que tem banca VUNESP envolvida na prova de história, eu coloco sempre os mesmos pontos, que são esses 3 pontos que vocês estão vendo. O que significa conhecimento dos processos históricos? VUNESP e nenhuma outra banca séria está interessada em saber em datas. Obviamente, vamos supor, era Vargas, que é um tema super pedido. Tem que saber se situar historicamente. Era Vargas, de 30 a 45. Uma coisa é saber se situar historicamente, outra coisa é decorar a data. A VUNESP não vai perguntar em que ano, não sei o que. Não vai cair isso, tá? Vai cair por quê? Por que nesse período está acontecendo tais coisas? Quais são os agentes desse processo? Que conflito que estava acontecendo lá? Espírito do tempo que eu coloquei ali é um termo em alemão chamado Zeitgeist. O que está acontecendo naquele período histórico para que as ações ocorram dessa maneira? Por que as pessoas desse período histórico agem dessa forma? São questões muito mais sutis, muito mais elaboradas. A um primeiro momento parece um pouco complicado, mas não é. Confia em mim que a gente vai conseguir. Beleza? Confia na banca VUNESP também, que eu gosto dela. Espero que ela não me decepcione nunca. Vamos lá. Sobre o concurso, o que eles vão pedir para você de história? História geral, Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, globalização e as políticas neoliberais. De história do Brasil, Revolução de 30 e a Era Vargas, as constituições republicanas, a estrutura política e os movimentos sociais no período militar, a abertura política e a redemocratização do Brasil. Minhas apostas, agora sim. Trabalhando já aqui na Nova e com banca de VUNESP para concurso de PM São Paulo, eu já sei mais ou menos o que eles pedem. Não muda muito, não mudou muita coisa ao longo dos tempos. Eles deram uma sofisticadinha. Já explico o que é. Vamos lá para a história geral? Primeira Guerra Mundial, nazifascismo e Guerra Fria. Ok?
Vide que é um conteúdo mais enxuto, então a possibilidade é cair um bocadinho de cada, ok? O que está no seu edital pode cair. Este é um vídeo de apostas, não é um vídeo de vidente. Ah, vai cair isso daqui. Eu aposto grandes possibilidades desses temas caírem, mas o que está no seu edital pode cair, ok? De história geral, que geralmente é pedido, transição de Primeira Guerra para a Segunda Guerra, ou então início da Segunda Guerra. O que ficou mal resolvido na Primeira Guerra? Essa transiçãozinha de como é que acaba essa Primeira Guerra e como é que se inicia essa Segunda, é o que geralmente eles pedem de história geral. Quando tem duas questões de história geral, a outra geralmente é sobre Guerra Fria. Dificilmente cai globalização e as políticas neoliberais. Dificilmente não significa que nunca vai cair. Como eu falei, minhas apostas, minhas sugestões. História do Brasil, o que eu acho que é tema quente? Sempre, né? Era Vargas, né, amores? Não tem como fugir de Era Vargas. É o tema que mais cai e não cai só uma questão, cai várias. A Era Vargas, constituições republicanas têm caído. Constituições é um tema que eles sempre casam com a Era Vargas, mas, veja que eu coloquei aqui, geralmente Era Vargas, as constituições que teve no período varguista, ou fim da Era Vargas, ou seja, a Constituição de 46, que marca a nossa volta para a democracia. A Era Vargas vai até 45, em 46 você tem uma nova Constituição, e nas duas últimas provas eles pediram a Constituição de 46. Então, Constituição pode cair também, até porque temas casadinhos, dá para casar com a Era Vargas que eles gostam bastante. Aqui, movimento social no período militar, nas últimas provas, eles têm pedido movimentos sociais. No período militar, o que interessa bastante para a VUNESP são os movimentos de resistência, como é que isso se deu. E, por fim, o fim do período militar, que é a redemocratização do Brasil, o processo de redemocratização brasileira. Então, veja que são temas bem enxutinhos, mas a gente enxugou um pouquinho mais. E aqui nessa aula eu vou enxugar mais um pouquinho, que eu acho que deve ser o creme de la creme do que vai cair. Visto que eu coloquei aqui em caixa alta, História do Brasil é o mais pedido nesse concurso. Caixa alta. E é verdade. Ai, mas eu adoro Segunda Guerra Mundial. Lindo, maravilhoso, estude porque pode cair. Mas História do Brasil vai cair mais. E de História do Brasil, o que mais vai cair era Vargas. Então, anota isso no coração, porque eu estou há anos fazendo essa prova da PM. Fechou? Ótimo. Então, vamos falar sobre o que eu acho, lembrando, é apostas, não é evidência, do que eu acho que vai cair. Final da Primeira Guerra Mundial, como eles gostam desse gancho, de o que ficou errado, o que ali pegou de estranho. Eu trouxe para exemplificar algumas questões das últimas provas, ou seja, ano passado e a desse ano do primeiro semestre. Então, vai por mim, esse ganchinho aí eles gostam. Vamos só relembrar? Primeira Guerra Mundial, conflito que vai de 14 a 18 do século XX, feito pelas forças da Tríplice Aliança, que eram os impérios. Lembrem, isso no século XX, imperialismo. Nós tínhamos o Império Alemão, Austro-Húngaro, Turco-Otomano, formando a Tríplice Aliança. E nós tivemos do outro lado a Tríplice Entente, que foi o Império Francês, o Império Britânico, o Império Russo até 17, porque a partir de 1917 a Rússia entra num processo revolucionário, que é a Revolução Russa, que depois vai dar ensejo à União Soviética. E após 17, com a saída da Rússia, nós temos a entrada dos Estados Unidos. São essas forças que estão agindo. A vitória foi de quem? A vitória foi da Tríplice Entente. O que essa vitória trouxe? O fim dos impérios. Então, Império Alemão, Império Francês, não sei o quê. Depois desse conflito que vai levar a Europa a um caos, esses impérios dissolvem, acabam. E com o fim desses impérios, você vê emergir algumas potências. O que eu destaco? O início, ênfase em início, da emergência de novas potências como Estados Unidos e a União Soviética. É início. A consolidação de Estados Unidos e União Soviética enquanto potências vai se dar pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Mas já na década de 20, a gente consegue perceber o quanto esses países vão crescendo nesse cenário mundial, o quanto eles são poderosos nesse cenário mundial. É o início dessa emergência. Tudo bem? Fim dos impérios e outras potências começando a surgir. O que pedem? Tratado de Versalhes. Assinado em 1919, que é o tratado que vai
lidar com os termos da guerra, o final dessa guerra. O que foi esse tratado? Foi uma tentativa frustrada de encontrar um ponto de equilíbrio entre punição e conciliação. Então, a Entente vai fazer esse tratado tentando encontrar um lugar onde as punições sejam justas, mas não sejam abusivas. Foi uma tentativa, mas não deu certo, porque as punições foram extremamente abusivas. Sobretudo para o lado de quem? Da Alemanha. A Alemanha foi severamente responsabilizada. Caiu nas costas da Alemanha toda uma Primeira Guerra Mundial. O que isso gerou nos alemães? Um sentimento de revanchismo fortíssimo, que esse e entre outros fatores vão dar início à Segunda Guerra Mundial. Esse revanchismo vai ser um componente importante. Não é o único, mas é um componente importante. É a pecinha que ficou mal resolvida. Lembra que eu falei? Vunesp gosta de o que ficou aqui mal resolvido? Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes foi extremamente punitivo. Deu aquele ranço no coração para a Segunda Guerra Mundial. Bora lá? Vamos botar isso numa questão? Questão, lembrando, Vunesp, PM São Paulo, essa daqui caiu recentemente. Uma das metas mais importantes do tratado era controlar a Alemanha, segundo uma expressão usada naquela época. Isso é, destruir sua força militar no presente e no futuro. Ficou decidido que o exército alemão ficaria limitado a 100 mil homens, recrutados com base em um compromisso voluntário de 12 anos para os soldados e suboficiais. Está no livro do Jacques Becker. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para... O que eu falei é o que ficou em aberto. Vamos lá. Vamos às nossas alternativas. Alternativa A. O Tratado de Versalhes contribuiu para a constituição pelas nações asiáticas e europeias derrotadas na guerra de um bloco militar contrário ao imperialismo na África e na Ásia, onde entrou África e Ásia no que eu falei até agora. O Tratado de Versalhes vai falar sobre os termos do final da Primeira Guerra Mundial. África e Ásia não está colocado ainda. B. O desenvolvimento duradouro da economia internacional como resultado da redução de gastos públicos com equipamentos militares. Tem a ver com isso? Desenvolvimento duradouro da economia internacional? Não foi isso. C. A adoção de planos internacionais de ajuda financeira aos países economicamente destruídos pelo conflito bélico. Isso aqui é depois da Segunda Guerra Mundial, hein? Isso aqui não é Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes é, vamos tentar rearranjar esse cenário político europeu depois dessa Primeira Guerra Mundial. Isso aqui é Plano Marshall. D. A emergência de relações estáveis baseadas nos princípios de reciprocidade entre as potências industrializadas europeias. Baseadas em princípios de reciprocidade? Inglaterra e França vão humilhar a Alemanha. É isso que não tem. Logo, chegamos à alternativa E, que fala sobre o Tratado de Versalhes provocou o fortalecimento de ideologias antidemocráticas habilmente exploradas por partidos políticos nacionalistas. Lembra que eu falei aquele ranço, aquela revanche que fica? Então, esse ranço, essa revanche começa lá no Tratado de Versalhes. Logo, alternativa E, o fortalecimento de ideologias antidemocráticas habilmente explorada por partidos políticos nacionalistas. Que o que eu disse, eles gostam dessa transiçãozinha de o que ficou em aberto. Bora lá! História do Brasil? Era Vargas, meus amores. Confia. Era Vargas, confia. Vai cair e vai cair mais de uma questão. Confia que vai ser assim. Geralmente pedem mais de uma questão sobre. Vai que dessa vez pede uma só, mas geralmente é mais de uma. E geralmente tem a ver com aspectos políticos, ou seja, questões mais gerais sobre a política no período varguista, uma coisa mais tradicionalzinha, então revelar aquelas aulas de Era Vargas, eu tenho algumas aqui na Nova. E pedem também aspectos culturais, ou seja, o que estava acontecendo enquanto
Identidade nacional, movimento artístico, os veículos de comunicação. Lembra que eu falei que a VUNESP, nessas provas, está ficando um pouquinho mais rebuscada? Então, eles estão pedindo mais aspectos da cultura, o que é esse Brasil que estava lá na Era Vargas, né? Então, vamos lá. O que eu separei enquanto um aspecto político importante? Não tem como a gente resumir a Era Vargas inteira só nesses minutinhos que a gente tem. Eu separei algumas coisinhas bem específicas. Então, geralmente já caiu algumas provas sobre o movimento constitucionalista de 32 ou Revolução de 32. Concurso PM de São Paulo, esse movimento vai acontecer em São Paulo. Então, né, sempre cai. Em linhas gerais, o que a gente pode falar sobre o movimento constitucionalista de 32 ou Revolução de 32? Foi um movimento que pedia uma nova Constituição. Vamos lembrar? Vargas chega ao poder em 1930 e quem ocupava os grandes postos da política até então? Paulistas e mineiros, em especial paulistas. Chega Vargas, varre todo mundo, varre os paulistas e os paulistas ficam absolutamente sentidos. Vargas chega com uma nova promessa de Constituição, uma Constituição mais moderna, que se adeque ao Brasil da década de 30, mas ele senta lá na cadeirinha, fala que vai ser provisório, senta lá, fica de maneira indefinida, um provisório permanente, não chama a nova Constituinte e os paulistas que estavam ressentidos por não estarem mais no poder vão cobrar o Vargas uma nova Constituição mais adequada aos novos tempos que estamos vivendo. Então, foi uma nova Constituição, onde havia demandas da sociedade, uma das demandas importantes era o voto feminino, e grupos políticos, né? Então, você tem uma nova sociedade na década de 30, precisa de uma Constituição mais adequada a esse novo Brasil. Vargas disse que ia fazer, não fez, era para ficar provisório no poder, tá permanente. São Paulo ressentida. Em linhas gerais é isso. Mas o que a gente vê no final desse movimento? A derrota paulista. Quando isso é pedido dentro da prova da VUNESP, são esses conhecimentos mais gerais. Por que São Paulo estava lá? O que foi esse movimento? E como é que ele termina? Ele termina com a derrota paulista, as tropas varguistas vencem as forças paulistas e o governo varguista permanece e a Constituição vem, hein? Vem em 1934. Então, os paulistas levam um tapa, mas levam um afago também, porque a nova Constituição aparece. Tudo bem? Um tema que eu separei, geralmente são conhecimentos bem superficiais sobre isso. Outro tema de Vargas que eu separei, aspectos culturais, hein? O que está acontecendo nesse Brasil de 30 e 40? É um Brasil que se moderniza. Nós temos veículos de comunicação em massa. O que são veículos de comunicação em massa? Imprensa, jornal, revistas, nessa época o rádio. Mas qual é o veículo de comunicação em massa por excelência no período varguista? O rádio. TV é década de 50. Ah, mas por que não é jornal, revista? São veículos de comunicação em massa? São, só que é Brasil, década de 30 a década de 40. Você ainda não tem uma população letrada. Então, o rádio é muito mais acessível, o rádio é muito mais popular. Então, o rádio é o veículo de comunicação da era varguista. Não é à toa que em 35 é inaugurado o programa de rádio mais antigo do Brasil, que é A Hora do Brasil. Outro aspecto de cultura também, e entra também no rádio, é a formação da identidade nacional. Nesse período era uma preocupação varguista pensar em quem é esse brasileiro, quem é o povo brasileiro. Será que se a gente enxugar dá para montar um tipo ideal de brasileiro? É nesse período que é, por exemplo, composta a canção Aquarela Brasileira, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro. Então, essa coisa nacionalista, nação, o Brasil malandro, o Brasil mulato. Essas ideias eram todas propagadas pelo rádio também. Então, esses aspectos de formação da identidade brasileira, aspectos de comunicação, por vezes também caem na prova da VUNESP. Então, quando você olhar a Era Vargas, dá uma olhadinha também nesses aspectos da cultura e não fica só atento à política, porque eles estão pedindo coisinhas mais diferenciadas. Trouxe 2 exemplos. Bora! Olha lá que eu falei que cai a imagem, né? Observe o cartaz. Você tem um dever a cumprir. Dedo em riste. Consulte a sua consciência. Aí nós temos aqui a imagem de um soldado, ao fundo a bandeira de São Paulo, referência a MMDC. Adivinha? Adivinha o que esse cartaz está falando? O que eu falei? Prova da VUNESP joga um cartaz na sua cara, alguns elementos que você tem que ler e falar,
movimento constitucionalista de 32. É isso. Bora lá? Considerando a imagem e conhecimento sobre a história do Brasil republicano, é correto afirmar que o cartaz trata de A. Um chamado à participação efetiva da população na resistência militar a um governo federal centralizador. Então, é um chamado, esse cartaz está fazendo um chamado para a população participar? Vamos voltar ao cartaz. Sim. Você tem um dever a cumprir, estamos te chamando. Consulte a sua consciência, é quase como lidar. Vamos pensar que esse governo varguista, uma vez que ele ascende ao poder, ele afasta os paulistas que antes habitavam o poder até 1929, 1930, e o governo varguista tem por característica ser muito centralizador, tudo não sai das minhas mãos. O que foi o movimento constitucionalista de 32? Isso, tentar tirar uma lasquinha de poder do Vargas, pedir uma nova Constituição e retomar algum tipo de poder para os paulistas. É a alternativa A? Por que não é a B? Uma convocação de reservistas para o alistamento militar no auge da Guerra Mundial. Aqui está falando de guerra mundial, está falando de movimento 32, olha a bandeira de São Paulo atrás, senão seria a bandeira do Brasil. C. Um apelo à sociedade para sua mobilização em benefício das populações mais carentes do país. Aonde aparece isso no cartaz? Em nenhum lugar. D. Uma arma de mobilização do operariado das grandes cidades contrária às reformas sociais dos governos populistas. Vamos lembrar que uma das características da era Vargas é justamente o fascínio, o poder que ele exerce sobre o operariado. É nesse período que o Brasil dá um boom de industrialização e é para essas camadas urbanas operárias que o Vargas se comunica. Então, isso daqui não tem o cartaz não tinha nada a ver com o operariado, aquilo lá estava falando para os paulistas. Olha aquela bandeira de São Paulo lá atrás. E aí, uma denúncia das intenções antidemocráticas de alguns setores das Forças Armadas Brasileiras. O cartaz está se comunicando com isso? Está falando sobre intenções antidemocráticas? Não, o cartaz é um cartaz de convocação, de vamos lutar contra Vargas. Bandeira de São Paulo lá atrás, guarda essa informação. Logo, alternativa A. Okay? Sempre aposto nesse tema, ele sempre acho que ele pode cair. Outra questão que eu falei, né? Aspectos políticos e culturais. Foi o primeiro veículo de comunicação a chegar às residências e aos locais de trabalho. Por causa de seu enorme impacto no dia a dia dos brasileiros, Getúlio impôs o controle das informações transmitidas durante o Estado Novo. Nem tudo podia ser dito e a forma de dar a notícia também era pensada com cuidado para evitar que a voz da oposição chegasse aos brasileiros. Interesses políticos e comerciais sempre interferiram nos meios de comunicação. Essa questão também caiu, se não me engano, na prova do ano passado. A qual meio de comunicação o texto faz referência? Getúlio, meios de comunicação em massa. Qual é o meio de comunicação em massa do período getulista? Rádio, alternativa B. Você estava lá achando, isso não cai? Caiu. E caiu recentemente. Como eu disse, a VUNESP faz umas questões mais elaboradinhas, pede umas coisinhas diferentes, mas pede coisas bem simples. Se você fala que, eu acho que era o jornal, o Brasil não tem ainda uma comunidade leitora substancial na década de 30 e 40. Os índices de analfabetismo eram altos. É o rádio. Fechou? Falei, cai questões um pouquinho mais rebuscadinhas, um pouquinho mais simples. Bora, que é para minha última aposta? Vamos lá. Que eu falei. Movimentos sociais no período militar e a redemocratização. Geralmente, a relação desses movimentos com a redemocratização. O que são movimentos sociais? São ações coletivas da sociedade civil que têm como objetivo alcançar mudanças sociais através do debate político dentro de um determinado contexto social. Ou seja, são ações da sociedade em prol de algum bem. Exemplos: coletivos LGBTs, coletivos de mulheres, coletivos indígenas, coletivos de movimento negro e etc. O que foram esses movimentos sociais no período da ditadura militar, que geralmente cai isso casadinho? Eram movimentos a favor da democracia, lembra que nós estávamos num período onde não havia democracia,
Então, eram movimentos a favor da democracia, a favor da liberdade, liberdade no seu sentido amplo, liberdade de existência, de existir como sou, e reconhecimento das lutas e existências. Né? Pensa isso bastante na comunidade LGBT, reconhecer que eu existo, isso na década de 60, 70, falar, olha, eu existo, a minha sexualidade existe, eu quero continuar existindo, nossas lutas são essas, nossas pautas são essas. O que une esses movimentos nesse período é a luta pela democracia e pelas liberdades que estavam em falta nesse período da ditadura militar. Okay? Lembrando que esses movimentos também podem se cruzar. Então, você pode ter um coletivo LGBT formado pelas mulheres lésbicas e bissexuais. Ou então, um coletivo de mulheres negras lésbicas. Lembrando que esses movimentos sempre podem também se formar, se cruzarem, ter intersecções. Quando a gente pensa esses movimentos no período ditatorial, tem que lembrar sempre liberdade, democracia, isso que une essas pautas. Vamos lá para uma questão sobre, também recente, por isso que eu falo, a VUNESP está colocando uns negocinhos diferentes, presta atenção. E o que eu sempre falo, foto, imagem, cartaz, eles gostam disso. Observe a figura. Aqui, um monte de gente falando. Está escrito democracia racial, contra a discriminação. Um rapaz no megafone, câmeras, o pessoal ouvindo. Uma imagem que saiu na revista Versus, julho e agosto de 78. Então, você já tem essa imagem. E nós temos a questão. Na década de 70, durante o regime militar, ocorreram manifestações da população negra em importantes cidades do Brasil. Entre essas manifestações, havia do movimento negro unificado, que tinha como principal foco de sua luta. Lembra que eu falei? Movimento social. O exemplo que está dado aqui na questão é o movimento social, o movimento negro. Então, o que será que este movimento queria na década de 70, durante que estava vivendo o regime militar? É existência, reconhecimento de lutas, a favor da democracia. O que será que esse movimento está pedindo? Essa questão ela é bem sofisticada da VUNESP e você vai ter que mobilizar outros conceitos que você aprendeu lá na aula de história para conseguir captar o que esse movimento quer. Vamos voltar um pouquinho à imagem, que vai estar a palavra lá, bem importante. Deixa eu voltar, perdão, aqui. Tá vendo? Democracia racial. Aí você fala, eles querem democracia racial, contra a discriminação. Então, eu vou pegar a alternativa que está escrito democracia racial, que a mão vai tremer para você fazer isso, né? Presta atenção, lê essas alternativas direito. Vamos uma a uma, eu vou explicando. O que esse movimento queria? O fim da marginalização social, ou seja, que a população negra não estivesse à margem da sociedade. Segregação econômica, ou seja, o fim da população negra enquanto a população mais pobre do Brasil. E violência racial, fim da violência contra as pessoas negras. Sim, me parece uma pauta bastante coerente. Guarda essa informação. B. Eles queriam a reprovação das guerrilhas dos negros no apartheid da África do Sul. O movimento social sobre a questão racial no Brasil, sobre a questão dos negros no Brasil, neste momento, neste período militar, está olhando para a África do Sul e reprovando as guerrilhas dos negros. Será que é isso que essas pessoas estão falando neste momento? Ou existem questões muito específicas brasileiras que precisam ser faladas antes de tudo? Né? Existem questões muito específicas que precisam ser faladas antes de tudo. C. Então, não é a B. C. Um movimento que era a revisão histórica para diferenciar as raças e suas contribuições à nação. Então, eles querem mais divisão, né? Eles querem rever a história e diferenciar o que cada um fez e tá tudo certo. Será que é isso que esse movimento está pedindo durante os anos 70? Isso é muito pouco, isso é quase nada, isso não faz sentido algum. Vamos diferenciar as raças para ver o que cada um fez. Não. D. A implantação progressiva e gradual da democracia racial no Brasil. Aí você leu na faixa democracia racial, a mão tremeu e você colocou a D e você errou. Vou explicar por quê. Não tem nada a ver com democracia racial. E. Igualar os direitos dos negros brasileiros às conquistas dos negros dos Estados Unidos. Claro que vai ter muitas
muitos espelhamentos entre os movimentos sociais negros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, algumas inspirações. Mas vamos lembrar que a gente está falando de um movimento social brasileiro, então existem questões brasileiras específicas do nosso país que serão pautadas, e não necessariamente, nós queremos uma cópia do que teve lá, ok? Vamos lá, que essa questão é puxadinha, eu falei, você tem que mobilizar. Qual é a resposta? Fundado em 78, o Movimento Negro Unificado luta contra a discriminação racial no Brasil. Ótimo, você viu isso lá naquela faixa que estava lá naquela foto. Acertou. Por que não era democracia racial? Democracia racial é um termo utilizado para descrever as relações raciais no Brasil. O termo denota a crença de que o Brasil escapou do racismo e da discriminação racial vista em outros países. Democracia racial no Brasil significa dizer aquela ideia, dos mitos de fundação do Brasil, que todo mundo se deu as mãos. O índio, o português, o africano, todo mundo se deu as mãos. Aqui é o país da miscigenação, aqui é o país que não tem esse problema de racismo. Esse conceito de democracia racial significa isso, ok? Academicamente, como ele é empregado na história brasileira, significa isso. Democracia racial significa, no Brasil não teve racismo. O que provavelmente está lá escrito naquela faixa. Volta para a faixa. Vamos voltar. Volta um, volta mais um. Deve ser pelo fim da democracia racial, não a democracia racial, não acreditamos na democracia racial. Não é o que esse movimento está pedindo. Esse movimento está fazendo uma crítica a essa ideia da democracia racial. A ideia de que no Brasil não há racismo, que aqui nunca existiu essa coisa, ok? Então, como eu falei, o FUNESP está com umas questões sofisticadas e você vai ter que mobilizar aqueles conhecimentos em história lá do período final da escravidão, questões sociais, para entender o que esse movimento está pedindo. Logo, não é a D. Esse movimento está pedindo o que está escrito na alternativa A. O fim da marginalização social, então a população negra tem que estar inserida na sociedade de fato. Fim da segregação econômica, ou seja, que a pobreza não esteja presa à população negra, que a população negra saia dos índices da pobreza e que ninguém, obviamente, permaneça lá. E o fim da violência racial, né? A violência em que essa população está inserida. É a alternativa A. Tudo bem? Esquece a ideia de democracia racial que tem a ver com, no Brasil não teve racismo, não sei o quê, somos tudo amigos, todo mundo deu as mãos. Não foi assim que funcionou. Tudo bem? Fechamos? Essas são as minhas apostas para a prova da PM. Eu já estou aqui, corrigindo a prova da PM já faz um bom tempo da minha vida. Significa que eu sou vidente e vou acertar todas as questões que vão cair? Claro que não. Mas eu acredito que nessa direção que essa prova deve caminhar. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos. A gente se vê num próximo vídeo, numas próximas apostas, quem sabe. Até!